Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 178º dia de devocional. E hoje eu quero ler com vocês o texto de Jeremias, capítulo de número 9, versículo 23, 24, que diz assim: Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrada, declara o Senhor. Esse texto é um texto muito maravilhoso para mim, porque esses dias eu estava pensando sobre... eu estava pensando muito sobre quanto o Senhor tem sido bom, sabe? Em tudo que ele tem, em tudo que ele sempre faz, tudo que sempre Deus faz é bom. Dependendo da perspectiva de cada um, dependendo da vida de cada um, tudo que o Senhor permite que aconteça, ele transforma, ainda que seja algo ruim, em algo bom. Até mesmo pessoas que não negam sua fé e acabam perdendo suas próprias vidas por algum tipo de perseguição, ele sabe o que faz. Aí a gente pode olhar e falar, mas que horrível! Você então concorda que é normal? Isso não é normal. A gente não concorda com isso. Cristãos estão sofrendo, cristãos estão sendo perseguidos em vários lugares do mundo pela sua fé, mas eu entendo que nada foge do controle das mãos dele. E que essas pessoas terão sua recompensa. Elas perdem sua vida e deixam de existir nessa terra. Mas a gente sabe que tem um lugar. Ele preparou um lugar. Então, eu vejo todas as coisas, todas elas. Eu tento, pelo menos, ver todas elas de uma perspectiva em que ele sabe o que está fazendo. Eu não entendo. Eu não enxergo. Mas eu confio. E quando eu leio esse texto e vejo aqui o que o Senhor está falando através da vida do profeta Jeremias, fica muita coisa, fica óbvio isso aqui. Ele está dizendo assim, olha, não se vanglorie, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Por quê? Porque se você ler os textos de Provérbios, por exemplo, vai dizer que a sabedoria sentou para aprender com Deus. E o livro de Tiago vai dizer, quem quer sabedoria, peça a Deus, crendo que já recebeu e receberá. Ou seja, sabedoria é algo que Deus dá gratuitamente se você crê. E a sabedoria aprendeu com ele. Sentou para aprender com Deus. Eu não sei se você entende a profundidade disso, mas para mim isso é maravilhoso. Então, quando Deus está olhando lá de cima para alguém que está ali, eu sou sábio. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Você não é nada. A sua sabedoria aconteceu e foi dada a você a permissão de conhecer. Foi dada a você a possibilidade, a capacidade de aprender. Foi dado a você a oportunidade de crescer na sabedoria. Ser sábio não é algo qual você deve se vangloriar. Afinal, os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia na presença do Senhor. A nossa sabedoria não é nada. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos. É incomparavelmente maior. Então, quando você se compara com pessoas, você pode até achar eu sou melhor que eles. Isso é o próprio orgulho e o ego falando com você. E isso já é pecado desde longe. Mas quando você olha para o Senhor, nesse relacionamento vertical, a sua sabedoria não vale de nada. Nem o forte na sua força. Porque a nossa força também não vale de nada. Um dia você vai estar fraco. E aí
Em o que você vai confiar? Paulo vai nos ensinar. Diga ao fraco, eu sou forte. Porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então eu prefiro ser fraco. Eu prefiro ser fraco. Eu não sei você, mas eu não quero ser forte para mim mesmo. Eu quero ser forte no Senhor. Eu quero ser forte no poder e na presença dEle. A minha força, ela vem e vai. Se eu descansar bem, eu tô mais forte no outro dia. Se eu treinar legal, levantar carga e fazer os exercícios, eu vou progredindo na carga com o passar do tempo. Se eu me alimentar o suficiente. Tudo isso são coisas que a gente constrói e que também vamos perder no futuro. E conforme você vai ficando velhinho, você vai perdendo a força. Tá tudo bem. Parte da vida. O que nós temos que fazer é criar uma geração mais forte que a nossa. Porque quando estivermos fracos, tem uma geração nova vindo que será mais forte do que nós. Não se glorie o forte na sua força. Essa força aí vai passar. Tem prazo de validade. Nem o rico na sua riqueza. A palavra vai dizer que ele é o dono do ouro e da prata. Que riqueza você poderia ter para impressionar o Senhor? Nenhuma. Você só conseguiu adquirir riqueza porque a palavra de Deus diz que existem dons e talentos de adquirir riqueza. Então você tem um talento natural, você tem um dom em você que não vem de você, mas Deus te deu. E hoje você consegue adquirir riqueza porque Deus te deu esse dom e essa capacidade. Então até você que é rico e é capaz tem o toque de Midas ali, o que você toca vira ouro, até você não pode impressionar o Senhor. Mas esse toque de Midas vem dele, ele que te ajudou, ele que te deu essa capacidade de tudo que você bota a mão prospera. Ele que te deu o dom de adquirir riqueza. Assim como tem pessoas que têm o dom de cantar, tem pessoas que têm o dom de abraçar, tem pessoas que têm um dom. São coisas que crescem dentro de nós e que nós não sabemos de onde vem. Nossa, você é tão bom em fazer isso? É, porque ele quis assim. Existem coisas que parecem naturais, mas são sobrenaturais. E aí o Senhor vai dizer, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso. Sabe, não se glorie na sua força, não se glorie na sua sabedoria, não se glorie na sua riqueza, não se glorie com as coisas que você alcança nessa terra. Mas se você tiver que se gloriar, se glorie nisso. Em compreender-me, compreender ao Senhor. Eu acho que é muito disso que a gente faz aqui no devocional, que é tentar pensar em coisas além, é tentar compreender coisas que são difíceis de compreender. Compreender coisas que vão além das palavras. Vem daquele lugar da meditação, de meditar na palavra, como diz Salmo 1, aquele que medita na palavra de dia e de noite. Sabe, você fica encucado com as coisas e fica se questionando a palavra, questionando o que Deus está falando, fica se perguntando e analisando o texto com mais profundidade e falando, Senhor, Espírito Santo, você poderia me ajudar a entender isso aqui? Espírito Santo, por gentileza, eu não entendi muito bem. Você pode me abrir os meus olhos espirituais para entender isso com mais profundidade? Sabe, é pedir com gentileza, é com todo o temor no coração, ter essa humildade, dizer eu não entendo tudo, eu não sei tudo, existem coisas que vão além da minha humanidade, da minha pequenez, eu não vou conseguir entender e compreender. O Senhor pode me ajudar. Eu quero entender mais de Ti, eu quero compreender mais disso, eu quero compreender mais daquilo, sabe? É como... É como quando você é criança e parece... Talvez se você chegar numa criança e perguntar, ela não vai saber te explicar isso, mas parece para nós, quando nós somos crianças, que nossos pais têm a resposta para tudo, sabe? E a gente vive de porquês. Essa fase é uma das fases que mais me fascina do meu filho, que é
quando ele olha para mim, achando que eu tenho a resposta para tudo. E ele tá sempre, pai, por que isso? Pai, mas isso aqui é feito de quê? E isso aqui, e aquilo ali. E aí você não tem a resposta para tudo. Mas você vai lá, você não mostra fraqueza, né? Você vai, é isso, é aquilo, e aí você vai respondendo. E a minha esposa, ela costuma dizer que eu, ela ficava assim, que eu tinha muita paciência, né, para responder as coisas do meu filho. E às vezes ele perguntava mais de uma vez a mesma coisa. E eu acho que esse compreender-me que Deus está falando é mais ou menos isso, sabe? A gente tá sempre buscando Ele como a fonte inesgotável do conhecimento e do saber, e que Ele vai te responder as coisas que você pode ouvir. Porque nem tudo a gente pode também falar. Nem tudo a gente pode falar para os nossos filhos, né? Não podemos colocar um fardo mais pesado do que eles podem aguentar. E assim eu vejo Deus nos olhando também. Então, coisa que você não pode aguentar, Ele não vai te dar. Para não te quebrar, para não te machucar. Então, existem coisas que você não vai ter resposta, mas existem coisas que você vai ter resposta. E aí é compreender. A compreensão é entender, bom, isso foi inacessível para mim, mas não quer dizer que está tudo fechado. Não quer dizer que as portas se fecharam e Deus me abandonou. Quer dizer que aquilo não é para mim agora. Aquilo eu não vou entender. Aquilo é demais. Aquilo talvez eu preciso de mais maturidade. Talvez eu precise experimentar mais de determinadas coisas. E aí as situações vão moldando em mim a capacidade de compreender mais. E aí você vai evoluindo, você vai crescendo. E essa segunda parte do texto é fantástica, porque ele fala compreender-me e conhecer-me. Conhecer-me. Como é que você conhece alguém? Como é que você conhece uma pessoa? E é tudo sobre isso. Esse texto é sobre isso, é não se gloriar com aquilo que você tem ao seu redor, com aquilo que você conquistou com sua força, com aquilo que você conquistou com seus talentos. É você se gloriar em poder dizer: eu conheço Deus. Esse Deus que está falando aí, eu conheço Ele. É, eu conheço. É meu pai. Meu pai que tá no céu. É meu papai. Eu conheço Ele. Ele é justo. Aqui ele está dizendo, olha, eu ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra. É dessas coisas que eu me agrado. Lealdade, justiça, retidão. Eu conheço meu pai, eu sei que meu pai é leal. Eu sei que ele não me abandona. Esse Deus aí que você está falando aí, ele é justo. Como assim ele é justo? Ele é justo. Meu pai, eu conheço ele. Esse senhor aí eu conheço. Esse que você está falando aí, é outro, não é o que eu conheço, não. Esse daí está mentindo, isso é bobagem. O senhor é reto. O senhor é reto. É meu pai. Papai é reto. Sabe essa. Que lugar gostoso de ter o seu coração em conhecer Deus, em compreender as coisas do Senhor. Sabe, você começar a ler a palavra e ter seus momentos de oração que você passa a conhecer. E aí o seu coração vai se solidificando cada vez mais na rocha, sabe? É, 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 é chegar ao ponto de falar: isso aqui tá muito difícil, Senhor, mas eu sei que o Senhor tá comigo. Como diz Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho mal algum, porque meu pai tá comigo. Sabe, é entender que ele cuida até no momento mais difícil, até no meio das crises, até no meio das coisas surreais. Ele está presente, ele é o único que está lá, é o único que sabe. O Senhor é o único que vai estar lá no meio do caos, da tempestade. Ele é maravilhoso.
Se tem algo que você tem que buscar para que um dia... Aí você fala, mas Gladys, eu não conheço Deus, eu não conheço, eu não... Então, tá aí a oportunidade. O ponto não é ter logo de cara, mas é construir um relacionamento. Eu conheço a minha esposa, eu conheço meu filho. Preciso conhecer mais, preciso me dedicar mais, preciso fazer perguntas. Como é que eu posso conhecer minha esposa se eu não perguntar para ela? Como é que eu vou saber qual a fruta que ela mais gosta se eu nunca chegar para ela e falar qual fruta que você mais gosta? Como é que eu vou saber a cor que ela mais gosta se eu nunca perguntar a cor? Como é que eu vou saber o que está no coração dela se eu nunca perguntar o que está no coração dela? Tá me entendendo? Então, assim, não que Deus tenha uma cor preferida. Não é sobre isso. Talvez ele tenha. Mas é conhecer, perguntar, é relacionamento, é conversa, é cotidiano. A palavra do Senhor está lá. Ele já expôs a palavra e o que ele quer, e os desejos dele, e o plano dele, e os propósitos dele. Jesus disse: eu chamo vocês de amigo, porque o servo não sabe o que o Senhor vai fazer, mas eu já contei tudo para vocês. É tipo assim, ele já deu tudo que ele tinha. Tudo que a gente precisa. Ele já entregou tudo que a gente precisava. A gente só precisa tomar posse disso e aproveitar essa comunhão, aproveitar essa disponibilidade, essa proximidade do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, ele disse. Quando? Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscarem de todo o coração. Tem que ser de coração. Tem que ser de todo o coração. Tem que ser baseado no desespero de conhecer. Tem que ser baseado na intencionalidade. Tem que ser baseado numa fé inabalável. Tem que ser baseado até na dúvida. Mas a dúvida desesperadora de conhecê-lo, sabe? Pai, eu quero te conhecer, Pai. Fala comigo, Pai. Cuida de mim, Pai. Me ajuda, Pai. E Ele vai te ajudar. Para a glória do nome dele, ele disse: tudo que você pedir em nome do Pai, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho, vai ser concedido. Jesus disse: tudo que você pedir em meu nome, para que o nome do Pai seja glorificado em mim, será concedido. Tudo para a glória dele. Tudo para a glória dele. Porque você quer conhecer ele? Por que você quer compreender ele? Tudo para a glória dele. Aprenda isso. Reflete sobre isso. Eu tenho certeza que você vai chegar a lugares que você jamais pensou que chegaria. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.